que era o filho que ela tanto sonhou. E hoje eu quero falar sobre uma das adoradoras mais intensas e extravagantes que nós vemos na palavra. E eu quero ler 2 textos com você para a gente poder entender e você já conhecer quem é essa mãe, quem é essa personagem. 1 Samuel capítulo 1, o verso de número 10 e número 11. Vai aparecer na projeção, você pode abrir na sua Bíblia também aí. Diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Mais à frente, no verso número 19, diz assim: na manhã seguinte, a família se levantou cedo e adorou ao Senhor. Diga, adorou ao Senhor. Mais uma vez, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Diga, o Senhor se lembrou dela. E o tema que eu quero conversar com você nessa noite é sobre adoração extravagante. E não é apenas adoração, já para você entender, adoração não significa apenas cantar. Pelo contrário, adoração é um estilo de vida. É claro que eu gosto muito de cantar, eu não posso perder a oportunidade. Essa semana eu estava ouvindo uma canção e eu queria fazer essa oração com você, com essa canção que diz: quero subir ao Monte Santo de... Essa é só para quem conhece, hein? E entoar um novo cântico ao meu Deus. Olha o que é adoração, ó. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Vamos mais uma vez, quero subir. Eu quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica, Senhor, purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Diga, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Mais uma vez, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Você pode aplaudir Jesus neste lugar? Mais que palavras, mais que qualquer outra coisa, assim como diz essa canção, Ana entregou e derramou a sua vida diante do Senhor. Ana não era apenas uma mulher que queria um filho. Era uma mulher que carregava uma dor profunda, constante, provocada não só pela esterilidade dela, mas também pela humilhação.
a palavra nos mostra que ano após ano, ela subia ao templo. E entenda uma coisa muito importante, você já vai entender sobre isso. Ela não subia ao templo apenas para cumprir um ritual. Você não veio à igreja hoje para cumprir um ritual. Pastor, eu vim só convidada, porque eu sou mãe, e eu vim só hoje, eu não vou vir mais, é porque hoje que meu filho me pediu muito e eu vim. Não tem problema, melhor ainda, porque você não veio para cumprir um ritual ou para atender o convite do seu filho. Você veio porque o Senhor te trouxe neste lugar. Não só você, mãe, mas você também que está aqui nessa noite. Nós não viemos para cumprir um ritual, nós não viemos por uma obrigação. Se encontrar com Deus vivo não é apenas você vir à igreja para poder dizer, domingo eu marquei o meu ponto lá. Não é sobre isso. Mas Ana, todas as vezes que ela subia ao templo, ela subia com lágrimas, com angústia no coração, e com um clamor que muitas pessoas nem conseguiam ouvir. Mas aí começa algo muito poderoso, que Ana quer nos ensinar e que a palavra nos ensina. Enquanto muitos estão acostumados com uma religiosidade superficial, só cumprir um ritual, só vir à igreja, Ana rompe com isso. E ela não faz uma oração comum. Ela foge do protocolo, ela se derrama. Onde diz isso, pastor? Lá em 1 Samuel, capítulo 1 ainda, o verso número 12 e o número 13 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote da época, observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia som algum. Por isso, Eli pensou que ela estivesse o quê? Embriagada. Fala assim, uau. Por que uau, pastor? Porque o nível de intensidade da entrega de Ana era tão profundo que foi confundido com desordem. Isso confronta a mim e a você, sabe por quê? Muitas vezes a nossa adoração é tão controlada, tão medida, que ninguém jamais confundiria ela como fora do comum. E eu fiz questão de cantar essa canção junto com você antes, adorar a Jesus antes com essa canção, porque de repente você fala bem assim, adoração extravagante é pular, gritar, saltar. Não, não é sobre só isso. Isso também, isso que os irmãos estavam fazendo aqui, e alguns irmãos lá, na hora que faz o solinho, né? Na hora que faz aquele solinho da Ocolina, esse nome todo mundo começa a se movimentar, tem algo de Deus nesse negócio, quando o cara compôs aquilo ali, quando o irmão vai lhe tocar, e eles começam a saltar, dar glória, até o Dudu estava aqui atrás, brincou, esses microfones estão com alguma unção diferente. Isso é uma adoração extravagante, mas não é só sobre isso, porque a palavra diz que Ana orava o quê? Silenciosamente. Mas a forma que ela estava era uma forma tão profunda, tão intensa, tão fora do comum, ao ponto do sacerdote, que era alguém acostumado a adorar ao Senhor, a estar na presença do Senhor, ele acha que aquela mulher está embriagada. E de repente você fala bem assim, mas é necessário isso? Não preciso colocar muito aqui, mas eu acho que você se lembra que em Atos 2 tem uma galera também que é confundida com gente embriagada, não é verdade? Mas Ana nos ensina que a adoração verdadeira não é sobre aparência, mas é sobre uma entrega. Como nós estamos no ano da entrega, nada melhor do que nós entendermos isso. Existe uma adoração que é comum, mas existe uma adoração que move o céu. Existe uma adoração que canta, mas existe uma adoração que rasga a alma diante de Deus. Ana ensina para mim e para você que não é sobre o que você recebe, mas sim sobre quem você reconhece. Sabe por quê? Antes da resposta, antes do milagre, antes da conquista de Ana, já existia adoração. Ana não começou a adorar e se derramar diante do Senhor depois que ela recebeu. Ela começa a fazer isso antes do milagre. A pastora Gal, quando estava aqui fazendo um momento, e quando estava na oração, eu não sei se algumas mães que estão aí pegaram, eu espero que tenham pegado, mas ela declarou que
Mães que sonham tanto estão gerando nessa hora, neste lugar. Aí de repente você fala bem assim: pastor, então depois que o meu milagre acontecer, eu vou começar a adorar de uma forma extravagante. Não, é o contrário. Você não adora por aquilo que você recebe, você adora por quem você reconhece. Se você reconhece que Jesus Cristo está neste lugar, você não vai deixar de adorá-lo. Você não vai deixar de exaltar o nome dEle. Você não vai deixar de engrandecer o nome dEle. Mas, pastor, você não sabe qual a situação que eu estou vivendo. Você imagina a situação que Ana estava vivendo. Não era um ano, a Bíblia fala que ano após ano. Enquanto isso, a outra esposa, naquela época podia, tá, gente? A outra esposa de Eucana, Penina, tinha filhos, vários filhos. E Eucana amava mais Ana. É diferente da história de Jacó, tá? Mas amava mais Ana. Mas Ana queria ter filhos. Tanto que Eucana chega uma vez para ela e fala bem assim: mas para você não vale o meu amor por você? E ela vira e fala, como se fosse, estou colocando minhas palavras: sim, mas eu quero filhos. Eu tenho uma mãe dentro de casa. Além da minha mãe, além da minha sogra, que como uma mãe para mim, eu tenho uma mãe dentro de casa. E depois que, né, minha filha? Depois que aquela menina linda ali nasceu, e aquele menino que se apresentou aqui lindo nasceu, as coisas mudaram. Ela me ama acima de todas as coisas, depois do Senhor. Nós continuamos cada vez mais apaixonados. Mas eu sei que nesse momento da vida tem dois camaradinhas que tem o coração dela e tem muito mais do que eu. Eu não chego em casa e minha esposa faz: ah, que coisa linda que chegou hoje. Olha que menino, foi na academia, que coisa mais linda, hein? Olha, não. Mas não, eu não fico triste, eu dou um beijo, falo que amo. Mas se eu tô com algum deles, ela fala comigo: ei, meu amor, tudo bom? Mas o outro: ai, meu Deus, que saudade. E de repente faz 30 minutos que viu, ou 15, ou 5, ou estava com ela mesmo. E você não vai entender isso. Você é homem, balança, quem é homem aí? Balança a mão aí. Isso, balança a mão. Não balança a mão assim não, tá? Se você é um, balança a mão assim, ó. Isso, aí. Eu e você não vão entender essa parada, cara. Você está querendo dizer então, pastor, que é mais fácil a mulher ser uma adoradora extravagante do que o homem? Sim. Nós temos que dar uma caminhada maior. O homem é mais geladinho. Mas eu declaro fogo do céu nesse lugar sobre a tua vida. Às vezes eu estou ministrando, o que eu mais ouço é a voz da mulher: glória a Deus, eita glória, fala a Deus. E os homens no máximo é amém, glória a Jesus. O que você está querendo, pastor? Comigo, pastor? Eu quero que você viva essa extravagância também em nome de Jesus. Tanto você, homem, quanto você, mulher. Mas eu quero deixar algo para você em alguns pontos, porque nessa noite eu não quero inspirar o teu coração a entregar uma adoração extravagante. Eu quero inspirar a mim e a você a nos tornarmos, a sermos um adorador extravagante. Você está comigo ainda? Então, a primeira coisa: um adorador extravagante foca no abençoador e não na bênção. Nós já lemos o texto de 1 Samuel, capítulo 1, 10, 11. Quando aquela mulher estava ali orando, pedindo a bênção, adorando ao Senhor, ela faz algo que muitos de nós não faríamos, que é pedir algo a Deus para entregar para o próprio Deus. Ela queria uma bênção, mas não para ela ser abençoada simplesmente. Ela queria uma bênção para continuar reconhecendo Deus como centro da vida dela. Ao ponto dela falar bem assim: eu creio que o Senhor vai me dar esse filho, mas quando o Senhor me der, eu vou entregar de volta para o Senhor. Eu não estou pegado naquilo que o Senhor me dá, eu estou pegado naquilo que o Senhor é. Então não é sobre o foco na bênção, é o foco naquele que abençoa. Sabe por quê? Quando a bênção, quando você adora por causa da bênção,
Quando a bênção se atrasa, você para de adorar. E atraso eu estou colocando entre aspas, porque nada que Deus faz é atrasado. Se tem a única pessoa que pode atrasar os planos de Deus para a nossa vida, sou eu e você. Ah não, pastor, é o capeta. Não, não é o capeta. Ah não, pastor, é o concorrente veste Prada. Não, não é. Não é ele. É eu e você. Ah não, mas é porque ele colocou uma bandeja. Por isso que eu estou atrasado na minha bênção. Não, mas quem cai é a gente. Quem escolhe é a gente. E eu quero motivar o teu coração. Pastor, mas é difícil, né, pastor? Adorar sem receber nada. Mas é sobre isso que a palavra diz. Foco no abençoador e não na bênção. Não naquilo que ele tem a oferecer. Ah, mas ele tem muitas coisas para oferecer? Eu sei que tem. Mas enquanto o nosso foco estiver naquilo que nós vamos receber, nós não conseguimos entregar uma adoração extravagante. Pastor, mas eu estou sentindo dor. Mas entenda o que Ana fez. Ana não deixou a dor afastar ela de Deus. Ela deixou a dor empurrar ela para Deus. Você está comigo ainda? Salmos 34, capítulo 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, e Ele resgata os de espírito abatido. Quem ama a bênção quer negociar, mas quem ama o abençoador se entrega. Você entende isso em nome de Jesus? Uma outra coisa, um adorador extravagante sabe que há poder na adoração. 1 Samuel capítulo 1, verso número 15. Ana responde o profeta. Ana respondeu assim: não, Senhor, não bebi vinho nem bebida forte, estou profundamente angustiada e estava derramando meu coração ao Senhor. Salmo 62, 8 diz assim: o meu povo confie sempre nele, derrame o coração diante dele, pois ele é o nosso refúgio. A adoração de Ana foi profunda, sincera. Tem orações que Deus ouve, grave isso na sua mente. Tem orações que Deus ouve, mas tem adorações que Deus não resiste. Porque tem vezes que não vai ser por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz, pela sua entrega. Porque tem vezes que quando você está precisando de alguma coisa, ou quando você vai adorar, você não tem palavras para poder colocar. Você chora, você ri, você pula, você não está falando nada. Mas essa adoração, o Senhor não resiste a ela. Eu costumo dizer, eu gosto muito das canções que nós cantamos aqui, muito. E nós cantamos canções como, eu sei falar uma que nós não cantamos faz muitos anos, mas eu ainda tenho fome, não precisa cantar não, tá? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, deixa queimar. Tem fogo, tem fogo. Eu gosto dessas músicas. Você gosta dessas músicas mais pentecostal? Amém? Você gosta? Mas você não sente um negocinho, tipo uma paradinha assim, diferente, quando a igreja toda se une para poder adorar ao Senhor, para mandar um te exaltamos, um digno de tudo, um santo? Por quê? Porque não tem, lá no céu os anjos não estão assim, os anciãos: manda fogo, Senhor, manda fogo. Não, eles estão o quê? Santo, 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 santo. E não para de falar santo. Aí você diz bem assim: pastor, será que não enjoa? Não, não enjoa, não é porque é sobre aquilo que você fala, é sobre quem você fala. Não enjoa. Ah, mas por que você não canta a mesma música toda vez? Porque a gente gosta de cantar outras músicas, diversificar, não tem problema. Eu não estou proibindo o ministério de louvor de cantar outras músicas. Cada momento tem seu tempo. A conferência do Espírito Santo, de repente, é o momento de eles botar um monte de música de eu navegarei e tal. E começa os toquezinhos, os pentecostais já começam, já começa a envergar e tal. Envergado do Espírito e tal, e pá. E já começam a encostar na mão do outro, aí um bate palma. Quando tem alguém que começa assim, ó. Aí você pode saber, meu irmão, que aquele ali daqui a pouco vai abrir um buraco no chão. E não tá errado. Pastor, tá errado? Não tá errado. Mas tem orações que Deus ouve, mas tem adorações que Deus não resiste. Declara assim comigo: quando a minha adoração sobe, o céu responde. Você está comigo ainda? Um adorador extravagante tem uma vida de oração. Nós estamos aí em 40 dias de jejum e de oração. Todo bendito dia, de segunda a sexta, dá 10 horas. Os irmãos começam a entrar lá, na verdade dá 10 para as 10.
Alguns deixam o microfone aberto, nós começamos a ouvir as conversas que eles estão conversando em casa. Graças a Deus até agora todo mundo está de boa em casa, comportado em casa. Não ouvimos nenhum, para menino, nada. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Uns abrem a câmera, outros não abrem. Por quê, pastor? Porque 10 horas da noite tem uns que já estão... Não é feio, irmão. É desprovido da graça naquele momento. Entendeu? Como o Douglas falou ontem, é desabençoado da face. Entendeu? Mas, e lá todo orando, jejuando. Por quê? Um adorador extravagante tem uma vida de oração. Não tem como você dizer que você é um adorador se você não conversa com aquele que você adora. Você está me entendendo? Eu não estou fazendo nenhum tipo de chacota, nem difamando nada disso. Mas você conhece, e de repente tem aqui nesse lugar, pessoas que são católicas, certo? Você conhece? Você conhece? Quando elas passam na frente de uma igreja católica, eu nunca fui católico, mas elas passam, elas fazem o sinal ali, do Tzinho. Aí, se dá um certo horário do dia, elas vão lá e fazem o sinal de novo. Eu tive a oportunidade, aqui no Brasil não tem muito, espero que não tenha mesmo, mas quando eu estava fora do país, tive a oportunidade de ver os muçulmanos, naqueles horários crassos deles, e muitos deles na calçada, colocando um paninho, se ajoelhando, e começando a ir em direção a Meca, adorar aquele Deus. Aí você diz, o que isso tem a ver comigo, pastor? Esse povo, eles adoram um Deus morto. Não existe. Maria foi uma mulher incrível. Incrível. Na verdade, a Bíblia fala que é a mais bem-aventurada, mas não está viva. Morreu. Maomé, pelo que falam, a história dele, ele foi um homem muito bom, mas não está vivo. Buda, mesma coisa. Paulo foi um homem de Deus? Foi, mas está morto. Mas existe um Deus que está sobre tudo e sobre todos, que é o Deus que está neste lugar, que Ele vive e reina para todos sempre. E aí, vai de mim e de você termos uma vida de relacionamento. Ter uma vida de oração é relacionamento com Ele. Não é só orar quando você estiver na igreja. Aí depois você não quer enfrentar problema na tua vida. Você não coloca Deus na frente das suas coisas. Amanhã não é feriado, gente. Depois de uns 25 mil feriados que nós tivemos aí, né? Amanhã é segunda-feira e não é feriado, certo? Ou é feriado amanhã? De repente eu não sei. Não é feriado amanhã. E não é feriado sexta também. Não, né? Semana que vem tem feriado? Tem? Não, mas na outra tem, se eu não me engano. Na outra tem, isso aí. Mas até chegar o feriado, você vai trabalhar muitas vezes. Quem é que trabalha aqui? Levanta a mãozinha. Pastor, eu estou desempregado. Deus abra uma porta de emprego na sua vida em nome de Jesus. Você vai trabalhar, aí dá um monte de BO no dia. Um monte de coisa difícil. Um monte de problema, tal que outro. Aí chega no final do dia, você nem participa da live de oração. Da 11 horas da noite, você quer ajoelhar e falar assim: Senhor, que dia, misericórdia, que dia do inferno. Meu Deus, parece que o Senhor me esqueceu. É porque Deus é muito amoroso. Porque se eu fosse Deus nesse lugar, eu viraria e falaria assim: ué, de manhã você nem lembrou de mim, agora está lembrando por quê? Ah, pastor, quer dizer então que se eu lembrar de Deus de manhã, o dia vai ser excepcional? Não vai ter problema nenhum? Diga assim: não. Vai ter os seus problemas, mas vai ter uma diferença muito grande. Você vai estar acompanhado por Ele. Aí é outro departamento. Não está na mensagem, mas é como o menino que estava com o profeta. E quando chega aqueles exércitos todos, tal, aquilo outro. E quando ele vai sair da casa, ele vê que está encurralado. Ele vira para o profeta e fala bem assim: nós estamos mortos, porque olha o tamanho do exército dele. E o profeta, com muito amor e com muito carinho: ô Jesus, esse cabeção aqui não sabe de nada. A palavra fala que ele bota a mão nele e fala bem assim: deixa ele ver quem está conosco.
E ele olha e vê carros, cavalos, carruagem, anjo, tal, aquilo outro. Se eu fosse aquele menino ali, eu abria a porta e não falava assim: vem que agora eu já sei que eu estou mais com você. É isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Mas como que eu vivo isso, pastor? Tendo uma vida de oração, falando com Ele, é o tempo todo. Quando a Bíblia fala orar e sem cessar, não é que você vai ter que ficar o dia todo assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, tal. Aí quando alguém vem falar com você, só um minutinho que eu estou orando, só um minutinho que eu estou orando. Não, mas é em espírito de oração o tempo todo. Tem gente que pergunta bem assim: pastor, é errado ouvir música secular? Música mundana? A Bíblia fala o quê, pastor? A Bíblia fala para você ser um adorador. Se aquilo ali não está te edificando, se aquilo ali não está te aproximando de Deus, está errado. É claro que você não ia postar para sua esposa lá, sei lá, te exaltamos, né? Você não pode exaltar ela, né? Você pode postar uma música romântica, dar aquilo outro, mas aproveita as oportunidades. A grande maioria que mora em Vila Velha, mas vamos dizer, o trânsito na Grande Vitória está tranquilo ultimamente? Para quem anda de carro, quem anda de moto. No final quero orar só pelos que andam de bicicleta elétrica. Aqui do meu lado direito, uma oração intercessória de libertação, de unção, de freio, brincadeira. E bobeou lá no grupo do Up, lá tá alguém. Mais um sonho realizado, mais uma bicicleta elétrica. Aí o Léo tá aqui na frente. Mais um sonho realizado, mais uma bicicleta. E vamos para cima, vamos bicicleta elétrica. Mas o trânsito tá bem difícil. Percurso que você fazia antes em 5, 10 minutos, você não faz mais. Entendeu? Por quê? Porque na Lindenberg eles estão fazendo aqui a Disney, né? Deve ter a Disney no meio ali, eles vão montar um parque revolucionário, alguma coisa assim. Porque a fundação que tem ali, ministro João, é para construir prédios e prédios. Mas você está criticando o governo? Não, eu estou brincando. Mas eu passo pela Lindenberg, irmão. Quem é que passa pela Lindenberg? Tem que passar. Aí, ó. Os irmãos já levantaram a mão assim, ó. Calma. Aí você passa esse tempo todo, às vezes, no trânsito. Ao invés de você adorar Jesus, ao invés de orar, ter um tempo de oração ali, você fica reclamando. Bota a música alta, começa a falar em língua estranha no carro, chora, canta. Pastor, mas eu não sei cantar. Olha o que a gente cantou. A adoração não sobe como som, sobe como cheiro. Porque se subisse como som, tinha muita gente lascada, gente. Entendeu? É sério. Tem um irmão que eu não vou falar o nome, só por questão de ética, porque eu já pego no pé dele direto, mas eu não vou falar o nome do Daniel agora para vocês saberem. Aí, rapaz, tem vezes que ele está cantando e ele vem aqui para frente para a gente pular no salte, e ele desafina os irmãos daqui de cima. É uma unção poderosa. Eu e John daqui já participamos de algum momento com ele de célula. A célula parece que o inimigo que entra, não é o Senhor que está entrando. Mas ele adora. Ah, mas o Senhor recebe, só como cheiro. A palavra fala para nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Aí, o que eu estou querendo dizer para você? Transforme a sua vida numa vida de oração, numa vida de relacionamento. Quer ser um adorador extravagante? Pastor, mas se eu estiver lá no trânsito e eu começar a chorar e alguém do lado passar e ver eu chorando, vai achar que eu estou em depressão, vai achar que eu estou passando vai achar que eu estou ouvindo sofrência, pastor. Não tem problema, deixa eu pensar. Você vai estar no seu tempo adorando ao Senhor, aproveitando o seu tempo. Se a nossa vida é muito corrida, vamos aproveitar as oportunidades, amém? Você está comigo ainda? Você não está comigo ainda? Jeremias capítulo 29, 13 diz assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Uma quarta coisa, um adorador extravagante é resiliente. Penina zombava de Ana e a provocava muito, porque o Senhor não lhe havia dado filhos. Isso acontecia ano após ano, ano após ano. Sempre que Ana ia à casa do Senhor, Penina provocava, até que Ana chorava e não conseguia comer. Uma adoração extravagante não é movida pelas circunstâncias. Ana poderia escolher ficar em casa? Sim. Já que ela não passou anos e anos e não tinha a bênção que ela queria, mas o entendimento que ela nos mostra que tinha, no caso que ela tinha, eu não tenho a bênção, mas eu tenho o abençoador.
Eu não tenho aquilo que eu quero hoje de conquista pessoal, mas eu tenho aquele que pode me dar isso. Eu tenho aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Jeová Jiré, Rafá, Elohim, Chamar, o Deus que está conosco, refúgio, fortaleza, seguro bem presente, socorro bem presente na angústia, o Deus Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, amigo fiel, a rocha, a videira verdadeira, o caminho, a verdade, a vida. Eu tenho isso tudo. Porque um adorador extravagante, não adora quando recebe, ele adora quando entende quem Deus é. Por isso que nós declaramos aqui neste lugar, muitas vezes declaramos assim, ó: te louvarei. Não importam assim. Faça a declaração nessa noite: adorarei. Adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, com fé, declare isso: te louvarei, eu te louvarei. Não importa, Senhor, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti. Que isso seja realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Não somos movidos pelas circunstâncias, mas sim por aquilo que Ele é. Porque a circunstância, gente, uma hora vai estar bom, mas uma hora não vai estar legal. Uma hora você vai estar... Eu passo muito pouco mal, graças a Deus. Dor de cabeça, se posso contar nos dedos. Muito pouco, nada, quase. Mas às vezes que eu passo mal, se tem uma coisa que eu quero fazer, é parar de passar mal. Quando parece que começa a ficar gripado, assim, alguma coisa, eu começo a lutar contra. Eu vou correr, vou suar, fazer alguma coisa. Mas tem vezes que o negócio aperta e não tem como. Mas nessas horas eu tenho que continuar adorando. Eu tenho que continuar vivendo, fazendo as coisas. Por quê, pastor? Porque eu adoro quem Ele é. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes pelo nosso trabalho, nós fazemos coisas que nós não fazemos para Deus. Pelos nossos filhos. Hoje é dia das mães. A mãe pode se entregar, se derramar, cuidar, morrer por causa de um filho. Pode fazer isso? Pode? Pode. Pode, é do coração da mãe. Mas ela não pode amar mais o filho dela do que a Deus. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a Deus. Mas é difícil, pastor, eu sei. Eu não posso me doar mais pela minha casa do que me doar a Deus. Ah, pastor, mas a família é em primeiro lugar. Não, Deus é primeiro, segundo, terceiro. Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro da minha vida. Deus é o centro da minha casa. Deus é o centro do meu trabalho. Deus é o centro da minha célula. Deus é o centro da minha rua. Eu não coloco Deus numa lista de prioridades para colocar Ele como primeiro, e quando não precisa, eu vou para o segundo lugar. Não, Deus é primeiro, mas Deus é centro. Você está me entendendo? Então, em nome de Jesus, não condicione a sua adoração àquilo que você está passando. Porque a partir do momento que você faz isso, você deixa de ser resiliente como Ana foi, e você acaba perdendo o relacionamento mais importante que você deve ter nessa terra, que é o relacionamento com o Senhor. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe. Não está aqui hoje, está viajando e tal. Mas quem me deu ela foi o Senhor. Quem sustenta ela é o Senhor. Quem fortalece o relacionamento de honra da minha parte para a vida dela é o Senhor. O erro de muitas pessoas é largar o Senhor achando que as coisas vão melhorar. Largar as coisas de Deus achando que o relacionamento vai melhorar. Não. O que sustenta o teu casamento, o que sustenta o teu relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, o que sustenta o teu relacionamento, o que sustenta o teu emprego, não é nada, é o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada. Então por isso que é tempo de adorar. Que horas, pastor? Toda hora.
Você não canta aqui, pastor, você fala muito de música. É porque a gente canta um monte de coisa, a gente esquece de tomar como verdade na nossa vida. Quando você começar a passar por uma dificuldade, pega a sua playlist do que você ouve, começa, não canta, lê as letras. Você falar bem assim, caramba, eu já cantei isso tudo aqui e tô perdendo a fé agora. Você canta aqui direto, mas direto. E canta com ênfase ainda, ministro. Tipo aquela vez que você entrou num pré-encontro cantando, entendeu? Canta com mas com fervor. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, tô louvando. Tá precisando, tô louvando. Eu vou passando pela prova dando glória. Aí a primeira contratempo, esse Deus não merece. Esse Deus que fala que cuida de mim, cadê Ele? Eu não vou adorar esse Deus. As pessoas não largam a igreja por causa de problemas. As pessoas não largam o ministério por causa de problemas ou cansaço. As pessoas largam as coisas, não você, em nome de Jesus, por falta de adoração a Deus, por falta de colocar resiliência na tua vida. Eu quero declarar que você vai ser perseverante na sua adoração em nome de Jesus. Pastor, mas se estiver complicado, você vai continuar adorando em nome de Jesus. Pastor, quando estiver tudo bem, aí que você tem que adorar mesmo. É porque o povo de Deus às vezes é um pouco diferente, né? A gente adora muito quando está passando por uma dificuldade, para ver se arruma alguma coisa. Quando tudo está bem, a gente esquece. Está tudo tranquilo, recebi o milagre. Não, pelo contrário, nós adoramos no tempo mal e no tempo bom. Você está comigo ainda? Uma outra coisa, um adorador extravagante tem compromisso com a palavra. E essa palavra que eu estou falando aqui não é compromisso com a palavra de Deus. Também tem que ter, claro, mas é compromisso com a palavra, com aquilo que você fala. Como assim, pastor? Lá em 1 Samuel 1, 27 e 28 diz assim: eu pedi ao Senhor que me desse menino, Ele atendeu a minha oração. Agora eu o entrego ao Senhor, e ele pertencerá ao Senhor por toda a sua vida. E ali eles adoraram ao Senhor. Imagina comigo, pensa a minha e a sua cabeça. Você está querendo muito alguma coisa, muito. Aí você conquista aquilo ali. A partir do momento que você conquista, você fala bem assim: eu vou dar para alguém agora. Você está me entendendo? A partir do momento que você abraça aquilo ali, você vai e entrega. Você tem que entregar. Exatamente o que aconteceu com Ana. A Bíblia fala, e você já leu comigo, você já pegou essa história. Anos após anos. Então passaram um ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos mais anos. A Bíblia não fala exatidão de ano, mas é ano após anos. Ela ia pedindo, adorando. Aí ela recebeu a benção. O que ela faz com a benção? Ela devolve. Por que ela devolve? Porque ela falou isso. Ela fez esse compromisso. Ela podia não entregar, gente? Ela podia? Não, pastor, não podia, já que ela falou. Oxi. Alguém já não cumpriu a palavra com você alguma vez? Pode levantar a mão, não é pecado não. Não, pastor, porque a pessoa está aqui, pastor. Entendeu? Perdoa ela em nome de Jesus. Não vai ficar mais tranquilo. Entendeu? Quem aqui é pai e mãe? Tem muito pai e mãe hoje aqui. Levanta a mãozinha. O seu filho já não virou para você, principalmente quando é pequenininho, e fala bem assim: eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo. Olha, eu tenho um compromisso com você que eu nunca mais vou fazer. Tem uns que batem o recorde de um dia sem fazer. Agora a maioria... Ah, por quê, pastor? Porque eles não têm, eles não são cristãos, eles não vão para o céu? Não. É porque eles são imaturos. Pegou? Se você entende que você tem maturidade, então você tem responsabilidade de fazer aquilo que você fala. Você está me entendendo? Ana podia dar um migué ali, como a gente diz. Ela podia falar bem assim: Senhor, porque a Bíblia fala que depois que o menino sai do peito, ela entrega. Ou seja, não era um adulto. Ela poderia ter perdido boa parte da infância, mas ela fez aquele compromisso. Lá em Mateus, diz assim: digam apenas sim, sim, sim ou não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Mateus 5,37.
Um adorador extravagante, grave isso no teu coração. Um adorador extravagante não fala por emoção, mas sim debaixo de uma unção. Não fala, porque eu estou emocionado, eu vou. Não. Eu não sou contra a pessoa vir no apelo mais de 1, 2, 3, 4 vezes. Principalmente pelo fato de que são muitas vezes mensagens diferentes. O que eu não acho legal, o que a palavra condena, que está dizendo aí, é a pessoa vir, faz um compromisso com Deus, vira as costas e desculpa o que acabou de falar. Pastor, mas é difícil cumprir. Eu sei. Eu não quero fazer você sair daqui triste, pelo contrário, mas sair daqui inspirado. Mas faz uma reflexão, puxa na memória coisas que no dia 1º de janeiro você prometeu que ia fazer, que você não fez. Não, pastor, mas porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não estou falando sobre justificativas, eu não estou falando. Você pode ter acontecido várias coisas. Eu sei, irmão, a gasolina está cara, o Neymar pode não ir para a Copa, tem muita coisa acontecendo, muito difícil no país. Hoje eu estava montando um álbum com meu filho, comprei lá, e aí a loja que eu comprei fez um cardzinho do Neymar. Ele falou, papai, o Neymar vai para a Copa? Eu falei bem assim, não sei, meu filho. Mas por que, pai? Eu falei bem assim, não sei. Mas ele tá machucado? Eu falei, só se for no coração dele, filho. Nós temos que orar por ele. Aí ele orar, papai, é alguma coisa de Deus para ele não ir? Eu falei, não sei. Vamos orar pelo irmão Ancelotti para ver o que Deus tem na vida dele. Tá. Mas as crianças gostam do Neymar. Tá. Mas, voltando. Compromisso com a sua palavra. Vira para o seu amigo e fala bem assim, por mais difícil que seja, quando você se comprometer com algo, com Deus, cumpra. Um adorador extravagante faz isso. Você está comigo ainda? Um adorador extravagante não olha para o lado. Enquanto ela continuava a orar, diz o texto, diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia som algum. Por isso, ele pensou que ela estivesse embriagada. Quantas vezes eu e você, e eu me coloco nisso também, já paramos uma adoração extravagante, ou nem começamos com medo do que vão pensar da gente? De repente você nunca puxou uma oração no seu trabalho, porque você tem medo do que as pessoas vão falar. De repente, no momento que você não abre a sua casa para uma célula, vamos colocar um exemplo, porque você tem vizinhos que vão falar que você está transformando aquilo ali numa igrejinha. Quantas vezes nós deixamos de ser extravagantes, preocupados no que o outro vai falar da gente, pensar da gente? Há um meme aí muito interessante na rede social, não sei se você já viu, quando a pessoa que está acima do peso vai adorar o Senhor. Já viram isso? Quem já viu esse meme aí? Balança a mão assim. Isso. Dudu, que quando levanta a mão, ele está aqui na adoração, mas ele lembra e abaixa a blusa, que a blusa ficou curta. Eu não estou falando que você não tem que abaixar a blusa. Eu não estou falando que você tem que mostrar barriga, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando o seguinte: pare de ficar medindo a sua adoração por aquilo que quem está do lado vai falar. Quando Milca estava lá e olhou para Davi, e quando ele chega depois de festejar lá e dançar, e ela vai criticá-lo, Davi dá uma nela, no sentido da palavra da gente. Eu estou adorando ao meu Deus. Porque ela fala, um rei precisava fazer isso tudo? De repente você olha para o pessoal aqui, você olha para aquele menino que estava aqui, o Alex no meio. Pastor, mas você viu? Ele pula, meio esquisito, né, pastor? Ele não tem ele vai pulando para cá, pulando para lá. Entendeu? Estou falando assim porque eu amo ele, tá? Mas você acha que a gente está preocupado? Tem uns vídeos que o pessoal grava quando eu estou ministrando louvor e eles me mandam, pastor, se você quiser postar. Às vezes eu não posto porque eu tenho vergonha de mim mesmo.
que parece que eu tomei um choque de alguma coisa. Mas por quê? Você está dizendo que isso tem que acontecer, pastor? Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles têm por costume, quando eles estão orando, se mexer todo assim, ó. Eles entendem que nenhuma parte do corpo deles pode parar enquanto estão adorando ao Senhor. Então não é, pastor, você está me motivando a não vir mais à igreja porque eu não grito, porque eu não... Não, eu estou falando sobre você não ficar condicionando aquilo que você faz em adoração com o outro. Porque se o fulano olhar para mim e ver que eu estou meio assim agora, calma, foque em Jesus. Um adorador extravagante foca em quem deve ser adorado. Sabe o que é interessante? Nós estamos aí prestes à Copa do Mundo, certo? Certo, gente? Eu sei que não há esse frisson todo para a Copa do Mundo agora. Mas quem aqui nasceu antes dos anos 2000? Balança a mãozinha. Isso. Pastor, muito antes. Nossa. 2000, pastor? Calma, não se denuncia tanto assim não. Mas, como criança, eu era criança, eu via bandeira na rua, gente pintando rua, todo mundo caminho do Brasil e tal, aquilo outro, Paraná. Pastor, porque agora nós somos todos crentes, pastor, nós perdemos essa paixão pelo futebol. Não é isso, é porque o Brasil não está ganhando. Porque se ganhar o Hexa, você vai chegar aqui no domingo, aqui, não sei que dia que é a final, o mais brasileiro possível. O bobear vem pintado de verde e amarelo, entendeu? Vem igual um canarinho e tal, aquilo outro, vem de fantasia. Hexa, entendeu? Pega a camisa que está com 5 estrelas há 20 anos, vai costura uma estrelinha aqui, para não comprar outra que está cara. Entendeu? Mas é interessante, por mais que você não goste, às vezes, de futebol, quando a gente olha para uma torcida de futebol, de um time qualquer, e dizemos, nossa, que incrível, né? Eles são animados, eles pulam, eles gritam, eles não param de pular, eles não param de vibrar. Eu já fui em jogos de futebol. Pastor, o senhor ficava o tempo todo? Não aguento não. Mas tem uma galera que fica o jogo todinho, gente. O jogo todinho. Pulando, cantando, vai lá batendo, tal. O jogo todinho. Se ganhar o time então, irmão, fica durante o jogo e pós-jogo ainda. E aí a gente olha para isso e fala assim, uau, que legal, né? Aí a gente olha uma criança. Você já viu uma criança chegando num brinquedo novo? Esses brinquedos do shopping que R$80 você fica 10 minutos. Aquele brinquedo que o pai tem que abrir um consórcio para poder levar o menino. Entendeu? Quando tem um brinquedo novo, pode ser o pior brinquedo, mas se é novo, a criança fica assim, ó. Não é? Quem tem filho sabe. Você e eu já ficamos assim também. Tem umas coisas que eu faço pelo meu filho que eu falo com meu pai assim, eu estou fazendo por ele porque eu lembro que o senhor não pagava para mim isso aqui. Era uma outra época, gente. Era uma outra época. Não vou dizer que meu pai é ruim, pelo amor de Deus. Mas a criança fica... Aí a gente olha a criança. Nossa, olha... Aí ela... crianças... Pelo menos a minha criança é assim. Ela pula... Ai, meu Deus, eu vou no brinquedo. Quando chega no negócio... Eu fui levar o Pedro num aniversário. Quando ele viu o lugar que era o aniversário, ele falou... Ai... Aí, como toda criança, ele ficou 3 horas brincando. Ininterruptas. Com fome, não comeu nada. Quando eu fui buscar ele, o que ele falou? Ah, mas já? Eu nem brinquei ainda. 3 horas. Aí a gente fala, não, vamos embora, tal, aquilo outro, Paraná. Mas a gente fala, nossa, que legal, uma criança animada, né? Feliz. Quando você vê alguém conquistando alguma coisa, conquistando uma casa, um carro, você vê a pessoa tipo assim, comprei um carro. Você vê assim? O menino que postou lá no... Foi quem que postou? Foi o Bernardo. Bernardo já é alegre por natureza. Entendeu? Glória a Deus por isso. Ele não estava na foto com a bicicleta elétrica dele, que Deus te abençoe e te dê instrução para usar a bicicleta elétrica? Entendeu? Você não viu ele na foto assim, ó? Se você quiser, vem comprar. Você não vê ele? Você vê ele feliz. Aí você, que é um cara bom, que eu sei que você é, você olha
o outro feliz, você fala assim, que legal a felicidade dele. Porque você não é invejoso, você vai olhar e falar, que legal. Aí eu acho interessante que tudo isso a gente acha legal, a pessoa vibrar, celebrar, sorrir, cantar, chorar, tudo isso. Mas quando nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós queremos fazer bem assim, ó. Aí o pastor fala assim, dá um sorriso pro seu irmão. Aí o irmão está aqui se esgoelando. Adora o Senhor! Aí você está, eu cantarei em meio à tempestade. Você cantar em meio à tempestade assim, meu amigo, a tempestade vai bater em você, vai tomar... Já tomou caldo na praia? É tipo assim. Aí você fala bem assim, mas o pastor tem que bater palma alta. Não é sobre isso, é sobre a sua entrega. É sobre a intensidade que você faz aquilo ali. Por que você vibra quando alguém conquista alguma coisa e você não vai vibrar quando você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Você está comigo aqui ainda? Meu Jesus. Aí de repente você fala assim, pastor, mas e a reverência, pastor? Fala para o seu irmão assim, Você quer dizer então que Miriam não tinha reverência quando ela foi lá, dançou o passinho do TikTok depois que o Mar Vermelho abriu? Você quer dizer que Davi não foi reverente? Você quer dizer que Ana não teve reverência? Você vai dizer que os apóstolos não tiveram reverência quando ficaram lá embriagados? Reverência é sobre entender que aonde Jesus está é o centro sempre será Ele da nossa adoração. Isso é reverência. Reverência não é você ter que ficar quietinho. Eu amo os irmãos presbiterianos, meu Deus do céu, amo mesmo. Ouço muito pastores presbiterianos, mas eu não consigo ir para um culto adorar o Senhor e ficar com o meu braço cruzado. Pastor, é porque eu não sou cristão, primeira vez que eu venho aqui. Você está mais que perdoado. Mas se você tiver uns 3, 4 encontros aqui com Jesus aqui, irmão, você tem que começar a mexer essa mão sua e começar a louvar Jesus. Por quê, pastor? Porque a gente faz isso para as outras coisas. Para o Senhor tem que ser mais, você está me entendendo? E aqui eu quero mandar um papo reto, como diz a galera, para os homens. Olhem para mim aqui, homens. Não é porque você é homem que você não pode adorar Jesus de forma extravagante. Quem aqui já foi no encontro com Deus? Se você é homem e não foi, você tem que ir, porque lá os homens ficam mais à vontade. Aí de repente você fala assim, eu fico à vontade lá, pastor, porque minha esposa não está aí. Irmão, acho que o que mais sua esposa quer do seu lado é que você vire um maluco por Jesus. Olha para tua esposa e pergunta a ela, você quer que eu seja mais doido por Jesus? Não. Se ela falar que não, você chama ela depois que nós vamos orar por ela. Pelo amor de Deus, fala pelo amor de Deus. Não olhe para o lado. E uma última coisa. Um adorador, aleluia, glória a Deus. Um adorador extravagante não retém nada. Pastor, não é a mesma coisa de... Não. Ana pega, recebe, devolve. E ainda fala assim, eu agora dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. Não tem volta. Tudo vem de ti e tudo volta para ti. Lucas 6,38, que muita gente usa isso para dízimo e oferta, mas é sobre tudo, sobre adoração. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que adotarem, será usado para medi-los. Ou seja, o nível da sua entrega revela o nível da sua adoração. O nível da sua entrega revela o nível da sua adoração. Você está comigo ainda? Eu quero concluir com Salmo 51, 17, diz assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ana começa chorando, certo? Mas ela termina sorrindo. E de repente você fala bem assim: uau, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, Ana começa chorando, Ana termina sorrindo. Mas o mais importante é que em todas as estações ela permaneceu adorando.
isso vai acontecer comigo, com você também, em nome de Jesus. Hoje é um ótimo dia, meu querido. Um ótimo dia para você se tornar um adorador, uma adoradora extravagante. E eu quero falar com dois grupos de pessoas aqui. Primeiro eu quero falar com quem tem o nome falado por muitas vezes em oração, por pessoas que te amam. Como assim, pastor? Tem gente que está nesse lugar aqui, que tem muita gente orando por você. Tem muita gente chorando, clamando, intercedendo e adorando a Deus em prol da tua vida. Hoje é um ótimo dia para você ser resposta dessa oração. Como assim, pastor? Se entregar ao Senhor, viver uma outra realidade na sua vida. E eu quero declarar sobre aqueles que estão neste lugar, que estão chorando, clamando, intercedendo por vidas preciosas que você conhece. Você receberá a resposta de oração. Você receberá essa bênção em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Eu quero orar por essa galera, por esse grupo de pessoas que está afastado, que nunca conheceu Jesus, que já deixou a adoração esfriar há muito tempo. Eu quero orar por essa galera. Mas além desse povo que eu quero orar, eu também quero orar por aqueles que entenderam nessa noite que está faltando aquele grauzinho, que está faltando aquele termômetro, que está faltando essa extravagância. E lembre-se, quando eu falo de extravagância, eu não estou falando a respeito de você gritar mais, cantar menos, se mexer mais. Não, estou falando só sobre isso. Eu estou falando sobre o nível da sua entrega. Porque o que o Espírito me mostra é que tem pessoas que têm tanto potencial aqui, mas estão querendo limitar aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Porque estão olhando para o lado, porque estão retendo alguma coisa, porque não estão conseguindo perseverar, porque está em um momento difícil. Mas essa é uma ótima noite para você poder ser ativado numa adoração extravagante nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, parecer que está acabando, por favor? João capítulo 4, verso número 23 a 24 diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E pode ser que você fale bem assim: pastor, eu quero ser esse adorador, mas a adoração extravagante de Ana fez com que ela tivesse que entregar tudo aquilo que ela sonhava. 1 Samuel 2:21. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Sabe por quê, meu querido? Um adorador extravagante nunca sai de mãos vazias, porque Deus nunca perde no ato de dar. Você pode entregar coisas lindas para o Senhor. Você pode entregar a sua adoração mais sincera. Você pode entregar sem querer receber nada em troca. Mas Ele tem muito mais para entregar para mim e para você do que nós podemos entregar para Ele. Não é sobre uma negociação, mas é sobre alguém que é muito maior. Alguém que é muito mais poderoso. Alguém que tem muito mais amor. Sabe? E no capítulo 2, do verso 1 e 2, eu quero finalizar com esse louvor de Ana. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me tornou forte. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos. Eu me alegro por tua libertação. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não existe rocha alguma como nosso Deus. O maior sinal de adorador extravagante é quando você celebra mais a Deus do que a sua resposta, ou do que a sua conquista. Quando Ana louva o Senhor, ela não coloca nem Samuel no script. Ela coloca o seguinte: eu te adoro porque o Senhor é santo. Eu te adoro porque o Senhor é o Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu te adoro porque o Senhor me tornou forte. Não porque o Senhor me deu algo, mas porque o Senhor é o Senhor. Você está comigo aqui ainda?
Eu quero declarar que Deus está restaurando a sua fome. Deus está restaurando e reacendendo a sua paixão. Eu quero declarar que você vai voltar a chorar na presença de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Quem vive uma adoração extravagante nunca sai da presença de Deus do mesmo jeito que entrou.